Aqui a gente entra em calor de reação e agora a parte 2. A gente viu na página passada calor de formação ou síntese. A gente também viu calor de decomposição ou análise. E agora a gente vai ver calor ou entalpia de combustão. Lembrando que o ΔH tem aqui ó, o índicezinho C, que representa a combustão, mas isso aqui não é necessário. O que eu tenho que me ligar é que quando a gente viu na página passada calor de formação, era a formação de 1 mol da substância em análise. Quando a gente viu o calor de decomposição, era a decomposição de 1 mol da substância em análise. E agora, quando a gente vê calor de combustão, ó, é a combustão de 1 mol da substância em análise. E aí ele coloca aqui que essa substância que vai entrar em combustão é o combustível. E o oxigênio é o oxigênio do ar, que é o comburente. É ele que vai reagir com o combustível. E essa reação, se ela for completa, vai produzir sempre ó, gás carbônico e água. Eu botei os 2 exemplos aqui de combustão completa, tanto de 1 mol de metano quanto de 1 mol de propano, a mistura que o senhor tem dentro do seu botijão de gás. E aí vem a observação. Caso o combustível seja material orgânico, geralmente derivado do petróleo, a combustão pode ser de 2 tipos. Ou a completa, acabei de dizer, o produto tem que ser sempre CO2 e água, e somente. Ou a incompleta, que além dos produtos acima, gás carbônico e água, forma-se também o monóxido de carbono e ou C, carbono puro, fuligem. Então, a partir de agora, fiz a comida ali embaixo da panela, está preto, é porque o meu fogão não está regulado. O preto quer dizer que está soltando fuligem. Isso quer dizer que nem todo o carbono do combustível foi transformado em gás carbônico. Então, tanto a produção de monóxido de carbono quanto de fuligem indica para mim que a combustão é incompleta. Quando eu olhar isso no fogo, eu liguei o meu fogão. Antes eu vou contar a história. Você liga o fogão, começou a sair o gás. O oxigênio que vai reagir está no ar. Se você deixar ligado o gás, ele vai saindo até todo mundo na sua casa morrer, porque não vai ter reação nenhuma, não vai ter a combustão. Para que haja combustão, é necessário que você dê a essa reação uma energia mínima. Ou seja, ou você acende o fósforo, e aí o fogo aparece, que é um dos produtos, tá? Gás carbônico, água e energia liberada aqui, ó. São reações exotérmicas. Isso quer dizer que a energia que vai ser liberada é o foguinho que você vê. O fogo, o calor, é o produto dessa combustão. É um dos, né? Porque eu tenho gás carbônico e água também. Então, se você não acendeu o fogo, gente boa, já era você. Ou ainda, aqueles fogões que você acende, liga o gás e automaticamente ele solta uma fagulha quando você aperta o botão. Então, essa fagulha vai ser energia mínima para fazer com que o oxigênio do ar atmosférico reaja com o gás que é liberado no seu fogão. Se a sua chama, a chama do fogão, tiver azul, é porque o seu fogão está regulado. Ou seja, ali existe uma combustão completa, está saindo gás carbônico e água. Já se a chama for amarela, o seu fogão não está regulado. Além de gás carbônico e água, pode estar saindo monóxido de carbono e principalmente a fuligem. Por isso que a panela está ficando preta. A mesma coisa existe em escapamento de caminhão, de ônibus, principalmente, de carro também. Quando você vê soltar aquela fumaça preta, é porque está soltando ó, carvão. Porque não tem oxigênio suficiente para queimar totalmente o carbono do combustível, para transformar totalmente o carbono do combustível em gás carbônico. Como o oxigênio não foi suficiente, pela falta de regulagem, você tem a produção de fuligem e monóxido de carbono. Viu que show? E para não deixar passar batido, porque a gente falou em entalpia de formação, ou síntese,
Entalpia de decomposição, ou análise. Entalpia de combustão. A gente tem entalpia de neutralização, entalpia de dissolução, entalpia da reação, o tipo de reação que você quiser. Claro que eu não vou colocar todas aqui, porque eu acho que o que vale a pena é a gente avaliar. O tipo de reação a gente já conhece. Ácido mais base dando sal e água, neutralização. Então o calor que vai ser calculado é o calor de neutralização, entalpia de neutralização. Eu peguei sal, uma pitada de sal e dissolvi em água. Eu vou calcular o calor de dissolução. O que interessa é a gente entender isso aqui. Por exemplo, quando eu analiso a combustão de 1 mol de metano, eu vou produzir 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. A variação de entalpia, eu vou aproximar, tá? Menos 900 kJ por mol. Já o propano, e eles dois formam, junto com o etano, principalmente etano, propano e butano, né? Formam o teu botijão de gás. Ele libera por combustão 1.400 kJ por mol. E por que mais? Porque você tem um número maior de ligações no propano do que no metano. Olha a quantidade de átomos que você tem aqui e a quantidade de átomos que você tem aqui. Olha a quantidade de mols de gás carbônico e mols de água em comparação à quantidade de gás carbônico e água produzidos pela combustão do metano. Tudo isso você tem que levar em consideração. Valeu, gente boa. Até a próxima aula e a gente já volta aí. Grande aula, hein? Gostei. Valeu.